Glória a Deus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações nesta manhã. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, aonde o médico, o nome dele é Lucas, escreveu esta carta aos Atos dos Apóstolos. Duas cartas que esse médico Lucas, irmão Lucas, escreveu. O livro de Lucas e esse aqui, Atos dos Apóstolos. Ele também foi autor deste livro. Aqui no capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 7. Capítulo 14, versículo 3. Aliás, versículo 3 diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunha da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. Versículo 7. E ali pregava o Evangelho. A palavra de Deus nos mostra quando Jesus Cristo, Ele subiu, Jesus, nosso mestre, Salvador, nosso Rei, Jesus, subiu para o céu, e a palavra de Deus nos diz que, quando Ele falou para o seu discípulo ficar reunido em Jerusalém, que do alto viesse a promessa de Deus para com a igreja do Deus vivo, o qual eles ficou reunido a um propósito de receber a promessa de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que viesse falar a língua dos anjos. Mas não é isso que eu quero falar, mas eu quero dizer que Jesus deu a ordenança para eles, orar para as pessoas, expulsar os demônios no teu nome. E ali eles pregassem o Evangelho da salvação. E a palavra de Deus nos diz que através da ousadia que o Espírito Santo de Deus deu para eles, muitos não tinham coragem. Mas quando teve a ordenança de Jesus que o Espírito Santo ia conceder para eles ousadia, autoridade no seu nome,
E a palavra de Deus nos diz que eles oravam para os enfermos e as pessoas recebiam sua cura. E ali eles pregavam o evangelho da salvação. É o qual que Deus nos deu esse privilégio de anunciar o evangelho da salvação, o evangelho que leva ao patamar, ao encontro com o nosso Deus, o nosso Criador. E que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo, aceitar o evangelho da salvação em vossas vidas, para que você possa alcançar a salvação, alcançar as promessas de Deus. Para você alcançar as promessas de Deus, você deve aceitar o propósito de Deus para a humanidade, para a raça humana. Aceitar o propósito, a testemunha viva de Deus para com sua vida, que é Jesus Cristo. Jesus é testemunha viva que nos leva ao encontro com o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai. E a palavra de Deus nos diz que naquela época a igreja primitiva era muito perseguida, por motivo que estava anunciando Jesus para aquele povo. Muitos acreditaram, depositaram a confiança em Jesus. E é por essa razão que Deus nos deu o privilégio, nos deu essa ousadia de anunciar o evangelho da salvação para com a sua vida. Assim como Jesus deu essa ordenança, deu essa ousadia através do Espírito Santo de Deus. O que seria de nós, os pregadores do Evangelho, se não tivesse a ousadia do Espírito Santo de Deus? Nós não teríamos coragem, não tinha essa ousadia, do qual que vocês veem, que nós temos, para falar do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação. A palavra de Deus nos diz, o Evangelho eterno, quem vai estar pregando? Os anjos de Deus. E a palavra de Deus nos fala, nesse grande dia do Senhor, os anjos de Deus estarão pregando o Evangelho eterno. E aquele que não entregar sua vida pelo Evangelho eterno vai enfrentar a ira de Deus. As consequências vão cair sobre aquela pessoa de não entregar sua vida a Jesus. Até hoje também, se não entregar sua vida, não acreditar no Evangelho da salvação, vai enfrentar a ira de Deus no grande dia do Senhor. Eu faço apelo com sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Faz um compromisso com Ele. Faz uma nova aliança, uma aliança com o nosso Senhor Jesus, para que Ele possa conceder
a sua salvação, que você possa conceder, alcançar a salvação eterna, a salvação da vida eterna em vossas vidas, porque o único que pode nos conceder a salvação é o nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa alma. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo, ele alcança a vida eterna em vossas vidas. Aquele que entrega, que confia no Evangelho que está sendo pregado, anunciado, ele vai alcançar, vai ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz, vão falar do apóstolo Pedro, aliás, o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso. E a palavra de Deus nos fala, na igreja primitiva, era uma grande perseguição com a igreja do Deus vivo. E a palavra de Deus nos diz que Saulo pegou a carta, fugia para saquear, prender a igreja do Deus vivo. Quando ele estava no caminho ao rumo de Damasco, aonde que a igreja primitiva estava, quando ele e seus companheiros aí chegando à cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele. E naquele momento, com o resplendor, com a glória de Jesus, Saulo ficou cego. Naquele momento ele caiu por terra, e os seus companheiros ouviam a voz, mas não via Jesus Cristo, mas só Saulo contemplava Jesus. E naquele momento Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo respondeu para Jesus dizendo: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu para ele dizendo: eu sou aquele que tu me persegue. A Bíblia nos fala que Saulo foi levado dentro da cidade de Damasco, uma rua por nome Direita, e ele ficou cego. Aí Jesus falou para o seu servo Ananias, não Ananias aquele mentiroso, mas Ananias o profeta de Deus. O profeta de Deus recebeu a ordenança de Jesus. Jesus disse: vá na cidade de Damasco, na rua por nome Direita, e lá tem um homem por nome Saulo de Tarso, e lá ele está orando, que você está indo para orar por ele, para que venha ter visão de novo. E a palavra de Deus nos fala que o profeta Ananias diz: mas Senhor, este homem persegue a tua igreja, tu quer que eu vá? Jesus respondeu para o profeta Ananias dizendo: vá, porque ele é escolhido para levar a minha palavra aos gentios. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento Ananias foi, orou por ele, e ele voltou a ter visão. Aí a última palavra ele disse para Saulo: Saulo, tem mais uma palavra. Jesus disse assim:
tu sofrerás pelo meu nome. E a palavra de Deus diz que ele, como ele era, perseguia a igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus Cristo. Ele passou mais a ser perseguido pela palavra de Jesus. A palavra de Deus é perseguida. Até por isso, a Bíblia, a palavra de Deus diz, lá no Evangelho, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? A palavra de Deus é perseguida, é caluniada, é rejeitada. Mas como pregador, a palavra de Deus é rejeitada. No mesmo livro que eu falei, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Sempre a humanidade está recusando a palavra de Deus. Ouve de ouvido, mas não de coração. Não endurece seu coração, povos. Não endurece seu coração, mas entregue sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele faça que você possa alcançar a salvação, a vida eterna. Não recusa a palavra de Deus, mas ouve a palavra de Deus e o pratica, para que você possa alcançar a sua salvação, alcançar a vida eterna, que você venha aceitar o propósito de Deus em vossa vida. Quando você aceitar o propósito de Deus em vossa vida, aí entra a promessa de Deus. Lá aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, que diz: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e o que o Senhor Deus chama. Jesus te chama. Jesus te chama para essa grande promessa. Aceita, entregue sua vida ao Evangelho, e você alcançará a sua salvação, você alcançará a vida eterna. Mas se você não entregar sua vida a Jesus Cristo, há consequência em vossas vidas, há penalidade, há destruição para com a sua vida. Aí você vai estar enfrentando a ira de Deus, a condenação, a perdição eterna em vossas vidas. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, para que você possa entender e compreender o projeto de Deus em vossas vidas, porque o projeto de Deus é muito mais melhor do que o projeto que você tem colocado no seu coração das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não têm saída, não tem solução. As coisas desse mundo vai acabar, vai ser destruído. Mas se você aceitar o propósito de Deus, você vai alcançar as bênçãos de Deus, o tesouro escondido, que está reservado para com aquele que entregue sua vida a Jesus Cristo. Jesus está voltando. 3 palavras: Jesus está voltando. E que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, não é para o mundo que vem falar,
que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Eu coloco a vida deles, as dificuldades deles, ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.